entrou um ferro sobre a minha garganta, né? O meu olho, ele saltou para fora, arrancou, né? O meu braço, arrancou o osso para fora. Eu te apresento aqui um dos testemunhos mais fortes que eu já reagi aqui no canal. Testemunho de uma serva de Deus que vai dizer que recebeu uma cirurgia de um anjo, aonde os médicos não entenderam nada. Então entenda tudo o que aconteceu nesse testemunho tremendo, irmãos. Não esqueça de curtir, de compartilhar, nos siga e ative o sininho de notificação. Bora lá. Algo muito grande comigo, que entrou um ferro sobre a minha cabeça, entrou um ferro sobre a minha garganta, né? O meu olho, ele saltou para fora, arrancou, né? O meu braço, arrancou o osso para fora, desquartejou a minha perna, quebrou minha canela, arrancou os 2 tornozelos e quebrou meu pé. Então hoje eu tenho muitas cicatrizes, né, do que aconteceu. E eu fiquei 68 dias de UTI morta. E quando eu estava ali naquela UTI, eu não escutava, eu não via, eu não sentia nada, né? Eu estava como se estivesse morta. E de repente um dia, né, o meu tio e o doutor, né, falou que iam fazer um papel para tirar os aparelhos de mim. E o meu pai achou que não podia tirar os aparelhos. Mas ninguém sabia o milagre de Deus naquele momento, naquele dia, né? Era em torno do meio-dia, meu pai me contava, a minha mãe também falava. E Deus tomou a mulher na rua e ela foi e falou para o meu pai que não era para meu pai se preocupar porque eu era uma missionária para Deus. E que ele ia ter uma grande surpresa quando ele chegasse no hospital. E o meu pai chegou no hospital e teve aquela grande surpresa, porque eu estava ali, né, sentada naquela cama. Mas, infelizmente, eu não estava falando, eu não estava enxergando e eu também não estava ouvindo. Mas o Senhor que tinha começado a boa obra, que tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, 1 ano após isso, Ele me devolveu a voz, Ele me devolveu a audição e Ele tornou a me devolver para me enxergar, né? Eu voltei a ouvir, a enxergar e a falar. Igreja do Senhor, ainda assim mesmo eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem Ele era e o que Ele era capaz de fazer com todo o milagre que Ele já tinha feito na minha vida. Mas chegou um dia, foi se passando os anos, eu me casei, eu tive minha primeira filha, tive minha segunda filha, e quando eu fui ter o meu terceiro, que é o meu filho, homem, me deu 3 eclâmpsias. Ali eu quase morri, sem saber, até no dia que eu fui ter o meu filho, na hora da cirurgia, a porta daquele hospital, daquela sala de cirurgia, não parava fechada. E assim mesmo o Senhor me deu o livramento, mas eu ainda não conhecia Jesus. De repente, passou-se aquilo, eu tive o meu filho, passou por ali várias situações na minha vida. E de repente, eu entrei num câncer que eu não sabia. Então, isso foi em 96. 97, eu fui para a igreja. Primeira vez eu fui visitar, eu senti de ir numa igreja, eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, o primeiro dia, eu levantei minha mão, eu fui para frente, eu aceitei Jesus. Dia 12 de junho de 97. Com 90 dias após, eu me batizei. Eu me batizei no domingo, em mês de outubro. No outro sábado, eu fui batizada com fogo do Espírito Santo. E ali, igreja, eu fiquei mais, acho que uns 15 a 20 dias na igreja. E eu fui
foi falado comigo que Satanás estava fazendo uma reunião no inferno para me tirar da presença de Deus. E eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia, mas eu não compreendia. Eu não sabia quem era Deus ainda, mesmo sendo batizada com fogo. Então eu fui para o mundo novamente. Aí aquele câncer que estava entre meu intestino e minha bexiga, ele foi crescendo. Eu fiz muita quimioterapia. Eu perdi todo o meu cabelo. E quando foi de 97, nós já estávamos em 2003, o Senhor usou, numa tarde de domingo, dia 5 de janeiro de 2003, um pastor e um casal de obreiros. E eles chegaram na minha casa e falaram para mim que eles estavam numa vigília na madrugada e que o Espírito Santo de Deus tinha revelado o meu nome e o meu endereço. Então eles vieram até a mim para me aceitar, voltar para os caminhos do Senhor, porque se eu voltasse, Jesus ele ia me curar daquele câncer. E realmente, eu não queria ser crente. Eu achava que ser crente seria de qualquer maneira, ou eu não queria ser crente. Mas, entanto, o Senhor já tinha me escolhido. O Senhor já tinha me buscado desde o ventre da minha mãe. Como o Senhor também tem buscado pessoas que às vezes estão numa situação cancerosa, que está numa situação, aleluia, e você não está entendendo, você também não quer aceitar Jesus, você não quer vir para os caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você, vem para Cristo, vem para Jesus enquanto é tempo, enquanto tu pode encontrar. Porque a palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Isaías, buscai a mim enquanto tu podes me achar. Vem para o Senhor Jesus, que o Senhor ele tem poder para curar o teu câncer, como ele me curou a mim, como ele me deu vida novamente, desde o início aqui que eu estou contando do acidente, o Senhor me deu vida e vida com abundância, porque grande é o milagre que Deus fez na minha vida, e o Senhor pode curar, fazer grande milagre na tua vida também. Eu creio na tua vitória. Não é só o canceroso, não é só a pessoa que está com problemas de coração, não é só a pessoa que está andando cadeirante, não é só uma pessoa que está andando de muleta, não é só uma pessoa que não está enxergando mais, não é só uma pessoa que não está ouvindo mais, não é só você que tem diabetes, que tem colesterol, que tem outros problemas, porque tem tantos problemas de enfermidade hoje na terra, que nós não entendemos, não compreendemos, mas que estão assolando as pessoas, estão assolando as nossas vidas. E o Senhor, Ele quer te curar. Eu sei que hoje estou aqui contando o meu testemunho, de tudo que eu passei, mas eu passei com vitória, porque o Senhor estava comigo, mesmo quando eu não conhecia Jesus. Talvez você nunca levantou a tua mão para aceitar Jesus, ou então você diz que você não está preparado para vir para Jesus, mas Jesus diz para você, não se prepara não, vem como você está, porque o Senhor ele tem grandes coisas, Ele tem grandes maravilhas, e no último o Senhor ainda tem a salvação para entregar nas tuas mãos. Depois desse câncer, né, eu fiquei curada em 2003, final já de 2003, porque o Senhor me levou 8 meses após Ele ter falado comigo através daquele pastor e aquele casal de obreiro. E eu estava ali e o Senhor arrancou aquele câncer de dentro de mim para fora. E eu fiquei curada, mas não foi nada, igreja, não foi nada, povo de Deus. Em 2004, me deu um problema seríssimo do meu coração. E ali eu estava preocupada, porque eu achava que eu não ia mais ter vida. Mais uma vez, eu falei com Cristo, mas ali eu já estava começando a compreender. E a palavra do Senhor, ela diz que quando nós estamos doentes, antes de nós procurar o médico, é para nós procurar a Deus. Procurar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós dobramos o joelho, Ele é o médico dos médicos. Verdadeiramente, o Senhor não está dizendo que nós não venha procurarmos os médicos da terra.
Mas nós primeiro temos que procurar a Deus, que Ele é o médico dos médicos, o doutor dos doutores e Senhor dos senhores. E eu internei com aquele problema do coração. Mas daí o doutor tinha falado para mim, para meu esposo, que eu tinha que passar por uma cirurgia e ponhar ponte safena. E eu não queria, eu não aceitava. Então eu já estava conhecendo o Deus verdadeiro da minha vida. E estava havendo uma campanha na igreja de 7 dias. E eu fugi do hospital. Sinceramente, eu fugi do hospital. Eu só não podia fugir dos olhos do meu Senhor. E eu fui para a igreja e comecei a fazer a campanha. Mas mesmo assim o Senhor não me deu resposta naqueles 7 dias de campanha. O Senhor não falou nada comigo. O Senhor revelava, mas não falava que Ele ia me curar. E quando eu fui para minha casa, eu entrei em outra campanha, uma campanha de louvor. E ali, igreja, eu comecei a buscar o Senhor naqueles louvores. E eu estava louvando o Senhor, adorando a Deus. No segundo dia da campanha, eu caí em cima do sofá. E eu não vi mais nada. Enquanto chegou alguém naquela visão, eu achava que era o meu esposo e o seu amigo. E entanto, eram 2 anjos que vieram para me curar. Vieram para fazer a cirurgia. E ali eles me levaram para minha cama, carregaram sim. Me carregaram do sofá para minha cama, como se fosse alguém que chegasse e me carregasse. Só que eu não sentia nada. E de repente, desceu alguém, só que eu via só da cabeça para baixo. Todo aquele ser de branco. E dentro na mão daquele ser tinha uma bandeja com bisturi e com um coração. E aqueles 2 que estavam do lado um e do outro da minha cama, um passou de lá para cá e o outro pegou o bisturi e levou e começou a me cortar. Mas antes deles me cortar, eu saí do meu corpo, o meu espírito, a minha alma saiu do meu corpo. E eu fiquei como uma menina, de uns 8 a 10 anos de idade. Mas eu estava contemplando tudo ali junto. E aí, igreja do Senhor, eu vendo eles trabalhando, eles me cortaram, eles tiraram aquele coração que eu tinha e foram lá naquela bandeja, pegaram o coração novo e colocaram dentro de mim. E ali eu fiquei horas e horas, era 2 horas da tarde, a hora que eu voltei aquela dentro do meu corpo novamente. E ali, igreja, eu fiquei 14 dias que eu não conseguia lavar uma louça, eu não conseguia varrer uma casa, eu tive que ter um total repouso, como se eu tivesse passado pela cirurgia da mão do homem. Mas não foi o homem que fez. Mais uma vez, o milagre veio do Senhor Jesus. E quando eu voltei e fui para a igreja, foi confirmado através da revelação do Espírito Santo que o Senhor tinha feito cirurgia e me dado um coração novo. Então eu voltei a fazer os exames eletros e quando eu fui fazer aqueles exames, o doutor perguntou para mim quem tinha feito a cirurgia em mim, porque o meu coração estava como um coração de criança. E a cirurgia que tinha feito em mim era uma cirurgia que o homem da terra não conseguia fazer tão bem o quanto foi feito. Então, igreja do Senhor, eu quero dizer para você nesse dia, hoje, dia 9 do 10 de 2024. Se você está passando por processo, se você está passando por tribulações, se você está passando por enfermidades, talvez você na casa não seja em você que está passando por uma enfermidade, mas seja teu pai, seja tua mãe, seja teu irmão, seja teu amigo, aquela amiga que você ama, seja aquelas pessoas que talvez você nem goste deles, mas eu quero dizer, seja no teu trabalho, eu quero dizer para você, tantas coisas o Senhor fez por mim.
Tantas maravilhas o Senhor fez por mim. E eu quero dizer para você que em todos esses testemunhos, o Senhor Jesus estava comigo. O Senhor Jesus me sustentou com as mãos poderosas dele, com as mãos milagrosas, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as que duram para sempre. E esse foi mais um testemunho tremendo. Irmãos, os créditos vai para a TV Evangélica Brasileira, tá bom? Aqui a entrevistada foi a missionária Catarina Siqueira, tá? Então assim, os créditos vão para eles, um canal maravilhoso. Vai lá, né? Se inscreve no canal deles. Tem muito testemunho bom, muito testemunho maravilhoso que você vai ser impactado. Os cultos, pregações, né? Eu super recomendo você ir lá e assistir. E nesse testemunho aqui conseguimos enxergar, né? O cuidado de Deus durante a vida desta mulher. E você vê, irmãos, como que é difícil você servir ao Senhor. E tem pessoas que parece que são escolhidas para passar por dificuldade, por lutas, mas que no meio todas essas situações, o Senhor se faz presente na vida dela. Como se Deus quisesse demonstrar, através da vida destas pessoas, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, certo? E eu creio que todos nós temos algo na nossa vida que aconteceu, que quem estava de fora conseguiu enxergar Deus em nossa vida, né? E isso se transforma o testemunho. E é muito lindo o testemunho, né? O testemunho, ele serve para nos, como eu posso dizer, o testemunho ele serve para nos animar, certo? Eu fico muito alegre quando eu vejo comentários de pessoas dizendo que ganhou força, que deu ânimo, que ficou inspirado através do testemunho. Então eu creio assim, irmãos, que se Deus fez em uma vida, Deus pode fazer na sua também. Se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na tua também. Se Deus fez na minha, Deus também pode fazer na tua vida. Então eu creio, irmãos, que nós somos um corpo. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo e somos membros desse corpo. E cada parte do corpo precisa ser edificada. Cada parte do corpo precisa ser fortalecida. E eu creio que através dos testemunhos, né, saímos daqui edificados, saímos daqui com mais força, com mais ânimo, certo? Porque tem vezes que você vai para um culto e você está desanimado por algo que aconteceu na sua casa, no seu trabalho, e você ouve um testemunho de uma pessoa contando o que aconteceu com ela, o que Deus fez através da vida dela, e isso te anima, te dá força, porque você fala assim, Deus fez com ele, Deus também pode fazer comigo. Então, por isso, irmãos, que eu acredito no poder do testemunho, né? O poder do testemunho contado, aonde o nome de Jesus é glorificado. Então, assim, o que eu faço aqui, esse trabalho de compartilhar testemunho, eu creio assim que muitas vidas estão sendo alcançadas e não estou aqui de brincadeira, certo? Não estou aqui por curtida, não estou aqui por visualização, mas o alvo aqui desses testemunhos, destas reações, é que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que o nome do Senhor venha a ser anunciado e através de muitas vidas, né? Através de muitas vidas, o nome do Senhor venha a ser cada dia mais engrandecido. Então eu fico alegre se uma pessoa somente escutar o testemunho e ser edificado, e algo acontecer através da vida dela, através do testemunho, da palavra que no final do testemunho eu deixo para vocês, eu já fico muito alegre, certo, irmãos? Então eu peço para você que está assistindo aqui esse testemunho até o final, não esqueça de nos ajudar curtindo, porque cada vez que você curte, né, a plataforma entende que é um vídeo bom e ele começa a espalhar para mais pessoas. Cada vez que você curte, comenta, que você compartilha, certo? O algoritmo vai entender que você gostou e ele vai espalhar para mais vidas. Então entenda, você vai estar também evangelizando. Então me ajude a evangelizar, me ajude a espalhar o nome de Jesus e eu creio que será bênção na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente.
Fica na paz e até o próximo vídeo.